¿Sí? ¿Por mí? Bien. No, porque tú estás en la mesa. ¿Tú ya? Cuando te den. Buenas tardes. Elena, cuando quieras. Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Para nosotros ya es aún 1 de la tarde, para vosotros dos. Y empiezo por, claro, agradecer a profesora Ana Fernández por invitarme a ser parte de este proyecto que estoy ilusionada por estar aquí y también por las demás conferencias y jornadas eventos que vamos a organizar juntos. Hoy por la tarde tenemos 3 intervenciones en esta mesa que voy a moderar y complemento mis compañeras de la Facultad de Derecho de Porto, Anabela y Ruth, y también a Montserrat, que está ahí en Alcalá de Henares. Espero que me oigan bien. Yo voy a hablar ahora, solo para la presentación, voy a hablar en esta especie de castellano que intento hablar, pero después, claro, mis compañeras de Portugal van a hablar en portugués. Además que tenemos también participantes y que son de nuestros alumnos y otros de Portugal y que, claro, van a intentar hablar despacio para que todos los comprendan bien. Y vamos a tuvimos ahora una perspectiva de este tema en Derecho Internacional Privado. Ahora vamos también a traer aquí un poco unas consideraciones que son de derecho material, por ejemplo, de derecho portugués, porque siempre, aunque sabemos que tenemos un derecho internacional privado europeizado, que es común en los Estados miembros, en Portugal y en España, es verdad que, como vimos con las intervenciones de esta mañana, las cuestiones de orden público siempre se plantean y, claro, la orden público del foro, lo que quiere decir que una comparación con el derecho material del foro es siempre necesario para enmarcar los límites de intervención del orden público, además de otras cuestiones, y que es interesante también comparar las soluciones que tenemos. Y además que la perspectiva, yo podría decir universal, de una perspectiva fundamental, constitucional, es también tan importante porque también, como vimos, los convenios de derecho internacional público aquí van a enmarcar mucho las cuestiones que son de derecho internacional privado. Entonces, la aportación también de Anabela va a ser muy, muy importante. Claro, todos los problemas de extranjería que Montserrat nos va a hablar, y también una perspectiva del derecho material que se aplica en España. Entonces, son intervenciones un poco distintas, pero que a mi parecer van a contribuir para desarrollar este tema y lo hacer más interesante aún. Y voy a ser un poco estricta con los tiempos porque, y Montserrat, no habíamos hablado de esto, pero vamos a tener más o menos 20-25 minutos en el máximo para, ¿está bien? Porque tanto yo como Ruth, como Anabela y por supuesto vosotras también tenemos a seguir clases y otras cosas, entonces estamos aquí muy limitados en tiempo. Voy a dar la palabra a profesora Ruth Teixeira Pedro, mi compañera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Porto, que nos va a hablar del reconocimiento jurídico del valor económico, del trabajo en el hogar, el trabajo doméstico y el deber de contribución para los encargos de la vida familiar. Esto en marco del crédito compensatorio que nosotros tenemos previstos en el número 2 o apartado 2 del artículo 1676 del Código Civil portugués. Y profesora Ruth, que es profesora asociada titular en la Universidad de Oporto y además que es vicedecana de nuestra facultad y es investigadora del Centro de Investigación Jurídica
y miembro de numerosos institutos, asociaciones internacionales, de que puntúa, por ejemplo, el Cambridge Family Law Center, European Law Institute, entre otros. Es especialista en derecho de familia, derecho de sucesiones, derecho de obligaciones, derecho médico, en fin, es una persona que sabe mucho y que nos va, por supuesto, a hablar de un tema que además es especialista. Ruth, le doy la palabra e dou-te a palavra, Ruth. Muito bem, eu vou já partilhar a minha tela. Estranho. Peço desculpa porque agora não aparece o meu PowerPoint. Eu peço desculpa porque eu queria começar sem sobressaltos e agora estou a fazer o que fiz ao bocado e não me aparece. Já aparece. Pronto. Muito buenas tardes. Eu vou falar em português. No hablo espanhol, castelhano também, como minha querida colega Helena Mota. Então, vou falar português, falando despacio. Queria agradecer aos organizadores e, em particular, à doutora Helena Mota, que me fez chegar o convite para participar nestes encontros, falando-vos do reconhecimento jurídico dado ao valor económico do trabalho doméstico. Vou então falar devagar, despacio, pedindo à doutora Helena, porque eu agora não vos vejo, eu agora só vejo o meu PowerPoint, se me pudessem confirmar que estão a ver, porque eu só vejo o meu PowerPoint, não vejo ninguém. Neste momento estamos a ver perfeitamente o PowerPoint e a Ruth aparece no quadrículo pequenino, mas estamos Muito a ver. Bem. Eu só consigo ver o PowerPoint, portanto, se quiserem comunicar comigo, é necessário que seja por microfone. Vou então começar a minha apresentação e queria que percebêssemos este problema de que vamos falar no âmbito da ordem jusmatrimonial vigente hoje. Na última parte da minha apresentação, farei uma breve observação relativamente à convivência entre duas pessoas que vivem como se fossem casadas sem o serem. Ou seja, na última parte da minha intervenção, farei breves observações sobre a união de facto, união de hecho em espanhol. Mas a maioria da minha intervenção vai ser dedicada ao âmbito matrimonial. Até porque a norma de que vos vou falar é uma norma prevista para o casamento. E esta norma, cuja redação hoje resultou da reforma de 2008, tem que ser compreendida no contexto do regime matrimonial hoje vigente. E ele encontra-se previsto no nosso Código Civil. O nosso Código Civil data de 1966, sofreu, nomeadamente, esta parte de que estamos a falar, a parte matrimonial, sofreu profundas alterações decorrentes da entrada em vigor em 1976 da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente, como já vamos ver, por causa da proclamação do princípio da igualdade também no âmbito familiar. Isso conduziu a reformas profundas no Código Civil, nomeadamente em 1977. Em 1977 houve a alteração de um conjunto de regras e a previsão de um conjunto de regras que vieram também preencher espaços vazios, lacunas que tinham decorrido da perda de eficácia de um conjunto de normas que violavam a Constituição, nomeadamente violavam o princípio da igualdade entre os cônjuges. A verdade é que se previa um crédito compensatório, mas previa-se também uma presunção ilidível de renúncia a esse crédito compensatório. É em 2008, numa reforma jurídica dirigida a alterar o regime jurídico do divórcio, é a última grande lei em Portugal
que reforma o divórcio, 2008, é a Lei 61/2008, de 31 de outubro de 2008, e ela vem introduzir uma nova redação no artigo 1676, nomeadamente no número 2 e no número 3, que prevê o crédito compensatório de que vamos falar. Mas antes de falarmos dessa solução, temos que, então, brevemente recordar que resulta do artigo 13º da nossa Constituição a previsão do princípio da igualdade e que o nosso legislador, na Constituição, teve o cuidado de prever também no domínio familiar e no domínio matrimonial, como corolário desse princípio geral da igualdade, e o facto de ter reforçado esta afirmação tem várias consequências no plano jus-constitucionalista que a doutora Anabela Leão explicaria seguramente melhor que eu, mas o legislador, no artigo 36 da Constituição, vem prever que os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos. Portanto, no plano constitucional, a previsão da igualdade também no âmbito matrimonial está prevista na letra do artigo 36, número 3. Também no Código Civil, no artigo 1671 do Código Civil, mais propriamente no número 1, o legislador proclama que o casamento se baseia na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. E temos que ter presente o disposto no artigo 1676, número 1. O artigo 1676, número 1, vem regular uma das componentes do dever de assistência no casamento. Vem regular o dever de contribuir para os encargos da vida familiar. E diz-se no artigo 1676, número 1, que o dever de contribuir para os encargos da vida familiar incumbe a ambos os cônjuges de harmonia com as possibilidades de cada um e pode ser cumprido por qualquer deles pela afetação dos seus recursos àqueles encargos e pelo trabalho despendido no lar ou na manutenção e educação dos filhos. O legislador vem prever precisamente aqui duas formas alternativas, dois modos alternativos de cumprimento do dever de contribuir para os encargos da vida familiar. Ou por afetação de recursos, nomeadamente o resultado e as retribuições do trabalho remunerado fora de casa, mas também, e o legislador usa a palavra "e", uma copulativa, para significar e para apontar caminho no sentido de que, ainda que possam cumprir o dever das duas formas, ainda que seja uma alternativa, aponta para a acumulação por parte de ambos os cônjuges. Ou seja, para além da afetação de recursos, também podem e devem contribuir com trabalho doméstico, trabalho nas tarefas domésticas e na educação e cuidado dos filhos e de outras pessoas que não apenas os filhos, nomeadamente os maiores dependentes que hoje se multiplicam atendendo ao envelhecimento populacional. A verdade é que se este é o sinal que o legislador nos dá no Código Civil, os dados que eu vos trago, primeiro uns dados mais antigos, que são de 99 e que são muito claros, já nos diziam, e se repararem há ali uma setinha que aponta para uma parte desta tabela que é relativa ao homem, onde está o H, e a verdade é que o homem por dia afetava 7,9 horas por dia ao trabalho remunerado fora do lar e 1,9 horas ao trabalho não remunerado, cabendo aqui o trabalho doméstico. Repare-se que a mulher trabalhava remuneradamente, portanto, fora de casa, à partida, 7 horas, pelo menos não é em trabalho doméstico. Hoje temos o teletrabalho que permite que possamos desenvolver uma atividade remunerada, profissional, dentro das paredes de nossa casa, mas aqui é um trabalho remunerado. Em 1999, a mulher dedicava por dia 7 horas e a mulher, nas tarefas domésticas, 5 horas. Ou seja, o que eu quero destacar, a verdade é que o homem e a mulher dedicam a tarefas remuneradas profissionais um tempo muito semelhante. 7,9 horas, quase 8 o homem e a mulher 7.
E a verdade é que a diferença está no trabalho dentro de casa, no trabalho do lar, no trabalho doméstico. O homem não chegava, quase que chegava às 2 horas, mas não as completava, e a mulher duplicava, mais que duplicava esse valor, dedicava 5 horas por dia a estas tarefas. É aquilo que muitas vezes é designado como uma dupla jornada. A mulher tem uma dupla jornada. Note-se que não temos entre nós, na maioria dos casos, o chamado casamento do ganha-pão e da pessoa que desempenha as tarefas domésticas. Não, nós temos 2 pessoas que trabalham fora de casa, as mulheres entraram em força no mundo do trabalho, trabalham fora de casa e continuam a desempenhar de uma forma excessiva tarefas dentro do lar. Dados mais recentes, estes são os dados, e pesquisei dados ainda mais recentes, mas não encontrei dados tão claros e tão fidedignos quanto estes. Estes são relativos, são publicados em 2016, mas são relativos a um inquérito levado a cabo em 2015. E dizia-se que no trabalho doméstico, os homens por dia dedicavam trabalho de cuidado, aqui é um trabalho doméstico de cuidado, que é o trabalho relativo às crianças, aos filhos, menores, maiores ou outros dependentes. Cuidar deles, acompanhá-los, acompanhar nomeadamente o percurso escolar, cuidar, tratar. E os homens dedicavam 2 horas e 19 minutos por dia e as mulheres 3 horas e 14. Para além disso, nas tarefas domésticas, que não as de cuidado, ou seja, tarefas como preparar refeições, cozinhar, limpar a casa, arrumar a casa, passar a ferro, muitas outras tarefas, mas reparações também estão incluídas aqui, tarefas de reparação no âmbito familiar e compras, e detectava-se que os homens por dia dedicavam 1 hora e 54 minutos e as mulheres 3 horas e 6 minutos. Portanto, estamos a ver que, e podemos ter aqui o trabalho médio, dava 2 horas e 37 minutos para os homens e 4 horas e 17 minutos para as mulheres. E relembro que as mulheres têm, na maior parte dos casos, um trabalho remunerado fora do lar. Ora, qual é o problema que se coloca aqui e a que o direito não pode ser indiferente? É que estas tarefas, apesar de serem tratadas muitas vezes indevidamente como tarefas realizadas gratuitamente, como se não fossem um cumprimento de um dever, como se não houvesse aqui um dever imposto legalmente e cujo cumprimento caberia aos dois, a verdade é que nós temos aqui 2 espécies de contribuição dos cônjuges para a economia do casal. Elas são diversas e representam muitas vezes uma disparidade no investimento que cada um deles faz no capital humano apto a gerar retorno. Ou seja, o homem, estamos aqui a trabalhar com o casamento entre homem e mulher, e o casamento em Portugal e em Espanha também pode ser composto por 2 pessoas do mesmo sexo, mas os dados que temos são, e ainda representa a maioria dos casamentos entre nós, são de homem e mulher. É muito possível que estes dados se reflitam também quando temos 2 pessoas do mesmo sexo. É possível que uma se dedique mais à vida do lar e, portanto, o problema coloca-se igualmente. O problema, então, é que um pode investir mais na vida profissional, que lhe vai gerar rendimentos. E vai gerar rendimentos, em regra e à partida, não só no presente, mas também no futuro. Desde logo num momento de reforma, num momento em que as pessoas deixam de trabalhar e recebem uma reforma como consequência desde logo da sua carreira contributiva. Enquanto que outro não pôde apostar tanto não pôde investir tanto na sua formação, na sua progressão, pode ter recusado uma promoção que o levava para um lugar mais distante, mas pensou nos filhos, pensou em algum familiar mais idoso de que cuidava com exclusividade ou primacialmente ou maioritariamente, e isto vai representar uma bomba relógio. A expressão não é minha, é daquela autora Barbara Downer-Leib que está ali referida, que é uma bomba relógio. Quando se dá a crise conjugal, quando se dá nomeadamente o divórcio,
rebenta uma bomba relógio. É que os resultados patrimoniais desta diversidade da contribuição para os encargos da familiar e para a economia familiar vão produzir-se, vão tornar-se patentes nesse momento. E isto é cada vez mais premente. Quanto o divórcio é mais comum, por juridicamente estar facilitado e por os dados fácticos nos permitirem concluir que há cada vez mais casos de insucesso na relação matrimonial. Ora bem, dito isto, quais são as possíveis respostas no direito português? A verdade, e antes de avançar com possíveis respostas, para me centrar naquela que é mais importante para a nossa discussão aqui hoje, é que o legislador, nomeadamente em 2008, veio apontar, veio sinalizar, com a reformulação do crédito compensatório, veio sinalizar o valor económico que as prestações com trabalho doméstico e cuidado de outras pessoas representam. E então, como é que se pode dar resposta a esta disparidade? Podíamos pensar que o regime de bens daria uma resposta, mas o regime de bens apenas apreende, no que diz respeito, desde logo, aos regimes de comunhão, aquela riqueza que é palpável, que é tangível e que é suscetível de partilha. Não temos ainda em Portugal, como temos outros ordenamentos jurídicos, a possibilidade de partilhar outros bens intangíveis, a chamada nova propriedade e, desde logo, os direitos futuros relativamente a reformas. Por exemplo, não temos em Portugal mecanismos que sejam aptos e ágeis a essa partilha. A partilha faz segundo a regra da metade, que se pensa ainda como uma regra de metade, formalmente metade, portanto a igualdade faz em termos formais, 50% para cada um dos lados, não se pensa ainda em termos de igualdade material, ou seja, uma diferenciação das cotas podia concretizar a igualdade material, mas não há ainda uma base segura, não há ainda um enquadramento doutrinal e jurisprudencial que permita dizer-se que esta é uma solução hoje viável. E mesmo no regime de separação de bens, onde não há uma operação técnica de partilha, há, é verdade, uma operação de liquidação, e deve haver uma operação de liquidação no regime de separação de bens, mas também aí com compensações, com pretensões, com base no enriquecimento sem causa, não temos uma resposta suficiente. Por outro lado, temos a obrigação de alimentos. A obrigação de alimentos durante muito tempo serviu este propósito de compensar um dos cônjuges, aquele que tinha necessidade dos alimentos, da sua contribuição para a economia do casal. A verdade é que a obrigação de alimentos era entendida, até na sua medida, era entendida de uma forma largamente, com um apoio largo, no sentido de que a colaboração prestada à economia do casal refletia-se em que a medida dos alimentos não fosse a medida estrita daquilo que é necessário ao sustento da habitação e vestuário, mas sim para a manutenção do padrão de vida, ou pelo menos num nível intermédio entre estes dois patamares. E a verdade é que a obrigação de alimentos protraía-se no tempo, prolongava-se no tempo e permitia distribuir riqueza depois da ruptura matrimonial. A verdade é que a obrigação de alimentos encolheu. As suas funções que ela desempenhava tornaram-se menos intensas, menos abrangentes. O legislador reforçou o princípio da autossuficiência. O legislador veio prever que a medida dos alimentos, de acordo com um conjunto de critérios que estão no artigo 2016-A, número 1, não deve servir para manter o padrão de vida que havia no casamento. Ora, mas a obrigação de alimentos parte sempre de uma necessidade de alimentos. E nós estamos a falar de corrigir uma deslocação patrimonial, um enriquecimento por prestação, se quisermos usar a linguagem técnica de direito às obrigações. Portanto, também não seria suficiente. O nosso artigo 1676, número 2 e número 3, o número 2, eu vou começar por ler o número 2, diz-nos, e este gráfico que tem aqui, este desenhinho, procura traduzir aquilo que vos vou dizer, os 3 núcleos de requisitos. Diz-nos o artigo 1676, número 2, se a contribuição de um dos cônjuges para os encargos da vida familiar for consideravelmente superior ao previsto no artigo 1676, número 1, portanto, a medida da proporcionalidade em relação às possibilidades de cada um, portanto, dizia eu,
se a contribuição for consideravelmente superior àquilo que é devido, porque renunciou de forma excessiva à satisfação dos seus interesses em favor da vida em comum, nomeadamente à sua vida profissional, com prejuízos patrimoniais importantes, esse cônjuge tem direito de exigir do outro a correspondente compensação. Portanto, há aqui 3 núcleos de requisitos. Tem que haver a contribuição de um dos cônjuges para os encargos da vida familiar em medida superior à que é devida e, de facto, se um cônjuge ultrapassa a medida das suas possibilidades à luz de um princípio de proporcionalidade que tem natureza imperativa entre nós, está a contribuir excessivamente. É preciso também que se prove que renunciou, e não basta qualquer renúncia, renunciou de forma excessiva à satisfação dos seus interesses em favor da vida em comum. Podemos entender que a renúncia pressupõe que houvesse algo de que se abdica, portanto, poderemos entender que tem que haver aqui a prova de um percurso profissional encetado, mas a que se pôs um termo, ou podemos ser mais amplos aqui nesta concepção da renúncia e admitir as possibilidades que aquele capital humano podia desenvolver e não fez por causa da dedicação à vida do lar. E é preciso, terceiro plano, que haja a produção de prejuízos patrimoniais importantes. O legislador limita aos prejuízos patrimoniais, portanto, a este nível não são abrangidos os prejuízos não patrimoniais, não bastam quaisquer prejuízos patrimoniais, têm que ser importantes, o que significa que toda esta solução é uma solução que vai funcionar, é revestida por uma capa, uma cobertura de excepcionalidade. O legislador usa o termo prejuízos. Prejuízos é um termo associado ao direito dos danos, ao direito da responsabilidade civil. Prejuízos, danos, que abrangerão os danos emergentes e os lucros cessantes. Há uma grande discussão na doutrina portuguesa sobre o fundamento deste instituto. Parece que as respostas oscilarão aqui entre uma manifestação do enriquecimento sem causa, precisamente porque houve aqui um enriquecimento por prestação, por causa de uma causa, por virtude, por força de uma causa que deixou de existir com a ruptura do casamento, ou com base na responsabilidade civil. Claro que parece que é uma responsabilidade civil, lendo o artigo 1676, que não faz apelo e não faz qualquer exigência à ilicitude da contraparte, o comportamento da contraparte, será uma responsabilidade civil que, à luz do artigo 483, número 2, é excepcionalmente admitida, que é uma responsabilidade civil sem culpa. Há quem fale em responsabilidade objetiva, responsabilidade pelo risco, não me parece que seja pelo risco, será uma responsabilidade objetiva sem culpa, parece-me até que será uma responsabilidade, pode ser uma responsabilidade por factos lícitos, que é admitida excepcionalmente, a menos que se prove uma ilicitude da contraparte, mas que o legislador não exige. Portanto, parece que este mecanismo funciona mesmo que a contraparte tenha atuado licitamente. Claro que muitas vezes o excesso de contribuição de um dos cônjuges estará associado a um déficit de contribuição do outro e, portanto, haverá uma ilicitude, desde logo, obrigacional, resultante da violação do compromisso jurídico. Ruth. Portanto, sim, só tenho 21 minutos, estou a aproximar-me do final. Eu julgo que tinha os 25, e não ultrapassarei os 25. Só estou a fazer de polícia mal. Fez bem. Eu é que não a vejo e, portanto, estou aqui a olhar para o... Portanto, a doutrina portuguesa oscila. Tenho a dizer-vos, parece-me que a construção da norma aponta para a responsabilidade civil, parece-me que a reação jurídica ao problema que está em causa devia ser uma resposta ao nível do enriquecimento sem causa. Parece-me que o legislador usou aqui uma formulação imperfeita que nos deixa aqui, de facto, na dúvida. Há um acórdão da Relação do Porto, de 26 de abril de 2021, que vem referir-se a este crédito compensatório como crédito indemnizatório, apontando precisamente para a natureza de responsabilidade civil que subjaz a este mecanismo. Mas tenho que vos deixar a dúvida, e a formulação aponta para a responsabilidade civil, julgo que a solução deveria ser no plano do enriquecimento sem causa. Há muitas dúvidas quanto a saber que dano, e vamos usar aqui a palavra dano, eu pus em itálico, que dano vamos considerar. Claro que sem enriquecimento sem causa, o enriquecimento sem causa
só compensa o dano que se reflete num enriquecimento. E, portanto, se não houver enriquecimento, não haverá lugar a uma compensação. Já no caso da responsabilidade civil, pode haver uma reação indemnizatória sem que o responsável tenha enriquecido. Será uma apreciação à luz do dano real, ou seja, o valor económico do trabalho doméstico. Vamos remunerar o trabalho doméstico e então olharemos para o dano real. Outra possível resposta é o dano patrimonial, ou seja, é ver a repercussão daquele investimento, daquela forma de atuação naquele concreto património da pessoa que saiu empobrecida. Parece que pode ser pago de uma só vez, ainda que possa ser pago em múltiplas vezes, mas não será uma obrigação periódica. Isto é muito importante porque quer dizer que ela não vai variar em função da alteração das circunstâncias. Ela é determinada e, portanto, será una, podendo ser fracionada. Fez-se um deferimento da exigibilidade para o momento da partilha. Há a parte da doutrina muito insigne que entende que esse deferimento não ocorreu no caso da separação, não é posição maioritária, não me parece o melhor entendimento. Queria só, última palavra, último minuto, não ultrapassando os 25, para vos dizer que na União de facto coloca-se um problema semelhante. Em Portugal, apesar de ter havido um movimento de institucionalização, a verdade é que a proteção ainda é muito fragmentária. E parece que não podemos aplicar por analogia o 1676, número 2 e número 3, de que eu vos falei, à união de facto. Esse é um entendimento que tem sido seguido fundamentalmente pela doutrina, pela jurisprudência e que se explica, a meu ver, porque é o entendimento correto, pelo facto de não haver analogia aqui. Não há lacuna, desde logo, porque foi considerada a previsão de uma solução semelhante para a união de facto e o legislador rejeitou, portanto não podemos sequer afirmar uma lacuna. E não me parece que haja analogia, porque, como eu procurei explicar, este crédito assenta num dever de assistência que não há na união de facto. Mas o problema existe. O problema existe porque temos também, em situações de união de facto, pessoas que contribuem mais do que o outro. E as consequências, em caso da extinção da prestação de trabalho doméstico, quando ele é prevalentemente ou exclusivamente realizado por um dos companheiros, as consequências colocam um problema a que o direito não está a ser indiferente. Trago-vos um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de janeiro de 2021. Este acórdão foi muito publicitado, foi muito mediatizado e é um acórdão em que havia esse desequilíbrio na repartição das tarefas domésticas e o Supremo Tribunal de Justiça veio reconhecer uma pretensão compensatória à luz do enriquecimento sem causa, regras gerais, vem precisamente dizer não podemos aplicar o 1676, número 2 e número 3, aplicou as regras gerais. Como é que mediu o enriquecimento? Mediu com o valor do salário aplicável à prestação de trabalho doméstico, multiplicou pelo número de meses do ano, multiplicou pelo número de anos que a relação durou, e depois só fez um desconto relativo ao trabalho doméstico que beneficiou a própria credora. Já foi confirmado este entendimento em acórdãos recentes, por exemplo, um de 12 de outubro de 2023, que reafirmou esta ideia, ainda que no caso não se aplicasse. Conclusão, e agradecendo muito a vossa atenção, é um problema sério, o nosso legislador está atento, já manifestou que percebeu que há aqui um problema sério, procura responder. As respostas que temos parecem-me insuficientes. Tenho que dizer que o artigo 1676 não é muito aplicado na nossa jurisprudência, não existe uma jurisprudência abundante. E eu, aqui, a última palavra que vos queria dizer é: não sei se o mecanismo do enriquecimento sem causa, o mecanismo geral e subsidiário, não oferece uma resposta melhor. Penso que sim. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ruth, e pelo esforço em conter-se num tempo que não é suficiente, obviamente, para um tema tão rico. Eu vou já dar a palavra à Anabela. Anabela Leão, que nos vai falar sobre a igualdade de género e sustentabilidade, implicações jusfundamentais. Anabela es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Porto, es investigadora y subcoordinadora de nuestro Centro de Investigación Jurídica, es especialista y con extensa obra publicada
en ámbito de derecho constitucional, derechos fundamentales, filosofía del derecho, ciencia política. Y aquí realzo un libro colectivo que también participa y que es coordinado además por un profesor de Universidad de Valladolid, que es Fernando G. Martínez, y por nuestra compañera Luisa Neto, y que se llama Derecho Antidiscriminatorio. No podría ser más preciso para este tema. Anabela, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Una palabra por la organización. Muchas gracias por esa invitación. Es muy bueno para mí poder estar aquí con tantos colegas para hablar de género y discriminación. Hablaré portugués despacio también, pero no quería dejar de decir unas palabras iniciales a todos y decir mi grande prazer em estar aqui com vocês. Estão a ouvir bem e a ver a tela? Sim, Anabela, ótimo. Muito obrigada. O meu tema, eu agradeço à professora Helena a apresentação simpática que fez, as suas amáveis palavras iniciais, e o meu tema reflete a minha origem. Eu olho para este tema também muito partindo das minhas áreas de trabalho, que têm sido os direitos fundamentais, a diversidade cultural e as questões de igualdade e discriminação. E por isso, o que eu gostava de partilhar hoje convosco, de forma muito simples, era o cruzamento entre esta Agenda 2030, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e a Igualdade de Género, a discussão sobre o que é a igualdade e depois tentar ilustrar um bocadinho do ponto de vista jurisprudencial como se têm colocado algumas destas questões de igualdade de género numa leitura, também já falamos hoje aqui dela, numa leitura mais substancial do que entender por igualdade. A Agenda 2030 não é uma novidade, foi aprovada em 2015, assentou em 17 objetivos a concretizar pelos Estados nas suas políticas. Podem ser vistos como uma espécie de pacto mundial de justiça baseado nos direitos humanos e um fator de reforço pelos Estados das suas obrigações em matéria de direitos humanos, concretizando estes objetivos nas suas políticas públicas. Temos aqui o objetivo 5, que é o que diz expressamente respeito à igualdade de género e onde são muito evidentes as preocupações com a eliminação das formas de discriminação e de violência contra as mulheres e meninas e de determinadas práticas nocivas, mas também ideias ou princípios de participação plena e efetiva das mulheres, igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos, aumentar o uso de tecnologias de base. Então, temos aqui um conjunto muito diversificado de objetivos. Estamos aqui a falar no objetivo 5, mas na verdade nós sabemos que todos eles estão relacionados. Redução da pobreza, igualdade de género, redução das desigualdades, saúde, estão relacionados. E estão também muito relacionados com o objetivo 16, contribuir para instituições justas em sociedades justas, que é um objetivo especialmente caro ao direito e a todos os que trabalham nestas áreas jurídicas. Estes objetivos são ambiciosos. Tivemos notícia de um relatório sobre os progressos realizados na implementação destes objetivos e que mostram que ainda há muita coisa a fazer, designadamente, por exemplo, muito a fazer para trabalhar a proteção jurídica e para remover as disposições discriminatórias. Do ponto de vista dos direitos humanos, nós sabemos que a igualdade e a não discriminação gozam daquilo a que nós podemos chamar uma proteção multinível. Esta expressão é muito utilizada por diversos autores em Portugal e não só, e penso que reflete bem esta ideia de que hoje em dia a proteção dos direitos se faz em vários planos.
Podíamos começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas temos também os Pactos das Nações Unidas, numa perspectiva aqui mais genérica, e temos instrumentos especificamente vocacionados para a proteção da discriminação contra as mulheres. E reparem, temos aqui uma proteção que é de tipo universal, mas também de tipo regional, e não queria deixar de referir aqui a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, do Conselho da Europa, a chamada Convenção de Istambul, ou então até a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a par de muito mais legislação da União Europeia em matéria de igualdade de género. E sem esquecer as constituições e as legislações nacionais. Em Portugal, a igualdade de género estaria sempre protegida pelo facto de Portugal ter uma visão de abertura a esta proteção multinível e ser parte de instrumentos de proteção internacional, mas ela é também amplamente consagrada no direito constitucional e também infraconstitucional. E a minha colega falava há pouco do artigo 36 da Constituição Portuguesa, que é um bom exemplo disso. A Constituição consagra um princípio geral de igualdade e de proibição de discriminação no artigo 13, em que também há uma referência ao sexo, mas depois concretiza este princípio geral da igualdade em várias dimensões, no âmbito do trabalho, no âmbito da família, como vimos aqui, e atribui também deveres ao Estado, designadamente na proteção e na promoção da igualdade no exercício de direitos civis e políticos. Ou seja, dá também aqui relevância a esta dimensão de participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política. E isso está... Anabela, peço desculpa, não queria interromper, mas os diapositivos não estão a passar. Ai, não estão? Não, está congelado no primeiro. Não percebo o que é que se passa, então peço desculpa, eu vou tentar... E assim também não conseguem ver? Agora já está no 6º. Que diz políticas públicas e igualdade de género, é isto? Sim. Desculpem, eu não percebo o que é que se passa, estou a passá-lo no meu computador e não me apercebi disso, mas obrigada por me ter avisado, e se voltar a acontecer, por favor, pedia para me dizer, para eu tentar ver se o problema é aqui deste lado. Muito obrigada. No 6º também. Desculpa? Sim, está no 6º. Sim, muito obrigada. Nada. E em Portugal tem sido adotada a legislação, seja no âmbito da participação política, seja, por exemplo, garantindo o equilíbrio de género, a representação equilibrada entre homens e mulheres, por exemplo, no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. Portanto, nós temos aqui, de facto, legislação que corporiza esta leitura substancial, se quisermos dizer assim, da igualdade. Em especial, as políticas públicas para a igualdade de género estão também alinhadas com esta agenda das Nações Unidas, designadamente a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, que estou aqui a partilhar convosco, que integra 3 planos de ação, designadamente um plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens e um plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, e o plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais. E esta estratégia tem sido monitorizada, foi avaliada a sua execução e foram aprovados recentemente os planos de ação para o período de 2023 a 2026. E passava então a partilhar algumas considerações sobre a questão da igualdade. Neste momento eu já passei para o slide 7, pergunto se estão a vê-lo. Não. Está no 6 ainda. Agora já está no 7. Pronto, então vou ter de usar esta estratégia para conseguir ir passando os slides. Obrigada. Portanto, nós podemos todos estar a falar de igualdade e ainda assim sabemos que o conceito de igualdade é um conceito discutido, é um conceito que permanece discutido, diferentes entendimentos de igualdade levam a diferentes entendimentos de justiça e vice-versa. E isto se reflete em diferentes entendimentos acerca do que é uma comunidade política justa, qual é que é o papel a desempenhar pelo Estado. Já vimos aqui que igualdade não significa sempre falar de tratamento igual ou igualdade perante a lei, ou seja, não é apenas uma igualdade formal. E foram já várias vezes discutidas a insuficiência que uma leitura da igualdade formal pode trazer.
não só porque um dos grandes problemas é perceber exatamente quando é que duas situações são iguais ou são diferentes, portanto há aí um problema que tem que ser resolvido, e por outro lado, porque muitas vezes o tratamento igual não reflete o facto de, na realidade, as circunstâncias das pessoas serem diferentes e continuarem diferentes. E não se trata de descartar esta dimensão da igualdade formal, muito pelo contrário, mas de reconhecer que ela não é suficiente e fazer a discussão deslocar-se para a questão da igualdade substancial. E aqui é importante, acho eu, levar em conta a questão também da vulnerabilidade. É um conceito que nós temos trabalhado também no Centro de Investigação. A Marta Feynman veio sustentar ou alertar para que esta vulnerabilidade faz parte da nossa condição ontológica, mas sabemos também que alguns de nós são ou estão num determinado momento da sua vida numa fase de particular vulnerabilidade em virtude de certas circunstâncias em que se encontram ou de certas situações ou características. E por isso nós podemos também articular esta ideia de vulnerabilidade universal com uma ideia de especial vulnerabilidade. E vulnerabilidade e igualdade estão associadas, mas obrigam também, diz Marta Feynman, a pensar a questão da vulnerabilidade e a questão da igualdade para lá da proibição de discriminação. Porque, no fundo, o que diz Feynman é que temos que levar em conta as instituições, as funções, as relações que se estabelecem entre as pessoas no seio das instituições. E de que forma é que estas instituições, estas práticas, as relações de poder, os privilégios, as identidades, são construídos por estas instituições e de que forma é que o Estado, e designadamente o seu direito, pode dar resposta a estas instituições, a estas práticas, a estas situações de vulnerabilidade e discriminação, ou seja, um Estado, até que ponto é que o Estado pode ser responsivo. E por isso, se é assim, então temos de facto de avançar para um entendimento substancial da igualdade. Mas temos também de levar em conta o facto de nós, muitas vezes, nos encontrarmos em situações em que se cruzam vários fatores de vulnerabilidade e se cruzam vários fatores de discriminação. Ou seja, em situações, para usar a expressão de Kimberlé Crenshaw, de interseccionalidade. Por exemplo, uma situação em que alguém, reunindo em si várias características que se cruzam, acaba por estar numa situação especialmente desvantajosa. Porque é mulher, porque é de uma etnia diferente, por causa da sua idade, porque é de origem migrante. Todas estas circunstâncias cruzam-se e dão aqui origem a uma situação específica de interseccionalidade. E, portanto, estamos de acordo em que temos de avançar para um entendimento substancial da igualdade. Só que a questão é, o que é este entendimento substancial da igualdade? E há uma autora que é Sandra Friedman, e eu vou recorrer aqui à minha estratégia novamente, e esta autora que tem trabalhado muito este conceito de igualdade substancial, designadamente num texto de 2006, mas em outros ela de facto tem escrito sobre isto, propõe 4 dimensões de realização desta igualdade substancial. Portanto, e não são necessariamente, elas não substituem, elas são como se fossem 4 lentes para nós olharmos para as situações que se colocam. Corrigir as desvantagens, combater o estigma, o estereótipo, o preconceito, a violência, reforçar a voz e a participação, ou seja, dar importância a esta dimensão de participação, acomodar a diferença e atingir mudanças estruturais. Portanto, é uma leitura multidimensional e também uma leitura exigente, ou seja, no fundo visa que o direito à igualdade responda, seja responsivo aos desfavorecidos, diminuídos, excluídos ou ignorados, nas palavras da autora. Gostava agora de ilustrar um pouco esta lógica da interação entre o direito e o género na prática. E pensei que, como estamos todos preocupados ou ocupados desta questão dos cidadãos em movimento, dos cidadãos transnacionais e das pessoas em movimento,
Como estamos num evento law e, portanto, as questões da saúde global são relevantes para nós, e como mesmo no âmbito do Centro de Investigação temos desenvolvido reflexão sobre a saúde global, e designadamente com a minha colega Ruth Teixeira Pedro, pareceu-me que podia ser interessante trazer aqui alguns casos relacionados com mobilidade, com saúde, e também utilizar como ilustração a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos foi o primeiro instrumento de proteção de direitos a nível regional e o Tribunal afirmou já que a Convenção é parte da ordem pública europeia. A jurisprudência do Tribunal visa assegurar um equilíbrio, que nem sempre é fácil e sabemos que não, entre a afirmação de uma visão comum de direitos humanos e o reconhecimento da diversidade de culturas e mesmo de ordenamentos jurídicos dos próprios Estados europeus. E este equilíbrio tem sido, por exemplo, ilustrado através da figura da margem de apreciação, associada a um princípio de subsidiariedade. Esta margem de apreciação, que agora até resulta do texto da Convenção, é um expediente que o Tribunal se tem socorrido para tentar, de alguma forma, conciliar exigências de unidade com exigências de diversidade. A Convenção consagra no artigo 14 uma norma que proíbe a discriminação, designadamente com base no género, no exercício dos direitos previstos na Convenção. Hoje há também uma previsão autónoma de proibição de discriminação, e o Tribunal Europeu tem tido a oportunidade de aprofundar a proteção da igualdade de género na sua jurisprudência e de afirmar que esta igualdade de género é um objetivo muito importante dos Estados-membros do Conselho da Europa. E tem promovido, tem desenvolvido esta sua jurisprudência de várias formas ou em várias dimensões. Recorrendo novamente do trabalho de Fredman, Sandra Fredman ilustra esta evolução do Tribunal Europeu no sentido de uma igualdade substancial, mostrando que inicialmente o Tribunal começou por utilizar uma linguagem mais próxima do que nós chamaríamos a igualdade formal. Os iguais devem ser tratados de forma igual, proibindo a discriminação ou seja, proibindo diferenças de tratamento sem justificação objetiva e razoável, mas passou progressivamente a admitir uma concepção de igualdade mais substancial. Por exemplo, em Climenos versus Grécia, que é um caso sobre discriminação, o Tribunal passou aqui a admitir uma versão mais nuanceada, se quiserem dizer assim, da igualdade. E numa lógica de tratamento igual do que é igual, diferente do que é diferente. E num caso sobre segregação de crianças Roma, num caso sobre segregação escolar de crianças Roma, o caso de EH versus República Checa, entendeu que a proibição de discriminação também abrangia as chamadas discriminações indiretas, ou seja, medidas que aparentemente neutras acabam por visar ou acabam por ter, e mesmo que não visem, ter um impacto desproporcionado, ainda que sem intenção, num determinado grupo, sendo também discriminatórios. E estes e outros exemplos permitem à autora, Sandra Fredman, sustentar que se caminhou no sentido de uma igualdade substancial. Designadamente, o Tribunal pronunciou-se sobre discriminações no acesso à profissão, no direito das mulheres a não serem discriminadas por causa das suas responsabilidades familiares e, portanto, acabou por ter de se pronunciar em muitas matérias relativas à igualdade de género. E uma das matérias em que isso aconteceu foi também a violência de género, hoje reconhecida como uma dimensão da discriminação contra as mulheres nos termos da Convenção de Istambul. E há casos em que o Tribunal entendeu que a falha dos Estados em proteger mulheres vítimas de violência de género constituía uma violação de proteção destas mulheres contra tratamentos degradantes, mas também da proibição de discriminação. E, portanto, isto permite-nos ler, estes exemplos são de Sandra Fredman, num sentido mais substancial esta abordagem do Tribunal Europeu. Não obstante,
também tem sido dito que o Tribunal pode ser acusado de falhar na consideração da dimensão de autonomia e participação de mulheres como dimensão da igualdade de género. Pensem, por exemplo, nas decisões relativas à indumentária religiosa, em que o Tribunal tem entendido que não censurar decisões de Estados em que foi proibida a utilização de símbolos religiosos em público. E uma discussão que se gera em torno disto é se, ao fazê-lo, se terá sido devidamente tida em consideração a dimensão da autodeterminação das mulheres em relação e da expressão, da forma de expressão da sua própria identidade, designadamente em termos religiosos. Mas gostava de deixar agora aqui, penso que ainda estou aqui dentro do meu tempo, e gostava só de deixar aqui alguns casos que cruzam também as relações entre género e saúde, à luz da jurisprudência do Tribunal Europeu. Pode parecer uma opção um pouco estranha. Porquê? Porque a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é um texto essencialmente vocacionado para aquilo que nós chamamos os direitos de primeira geração, e não consagra especificamente o direito à saúde. Aliás, o Tribunal Europeu tem-no dito. Contudo, isso não tem impedido o Tribunal de se debruçar e decidir sobre muitas questões que estão, de facto, relacionadas com saúde, despesas com cuidados de saúde, saúde reprodutiva, vacinação obrigatória, dados de saúde, ou seja, porquê? Na medida em que se articulem com direitos previstos na Convenção. E um direito que aqui assume muita relevância é o direito à proteção da vida privada e familiar, que está previsto no artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Para além deste, socorreu-se designadamente dos direitos à vida, da proteção contra a tortura e tratamentos degradantes, artigo 2º e 3º, e também da proibição de discriminação constante, do artigo 14. Para além de outros direitos... Antes da reta final. Sim, eu estou aqui a ver o tempo, obrigada. E entre os aspectos que o Tribunal tem apreciado estão, por exemplo, casos como o caso Carvalho Pinto de Sousa Moraes contra Portugal, de 2017, que é um caso em que o Tribunal Europeu foi confrontado com uma queixa por discriminação com base na idade e no género. Ou seja, designadamente o que estava aqui em causa era uma determinada concepção acerca da sexualidade feminina a partir de determinada idade. Uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo Português baixou o montante de uma indemnização por danos morais resultantes de uma cirurgia que afetará a vida sexual da recorrente, dificultando a sua vida sexual e ficou com incontinência, com dores e com outras afetações. E o Supremo Tribunal Administrativo atendeu à idade, 50 anos, e ao género da lesada, que já tinha 2 filhos, para analisar a situação e para concluir que estava numa idade em que a vida sexual já não seria tão importante e que isso podia ser relevante, ou que isso devia ser relevante em sede de indemnização. E o Tribunal analisa esta decisão e considera que foi aqui tido em conta o género e a idade e que, articulando estas dimensões, o Tribunal Nacional deu relevância ao papel decisivo que as concepções relativas à sexualidade feminina e à reprodução, a idade, ao papel social da mulher, tinham na sua concepção. E com base nessas concepções, baixou o montante de indemnização. O Tribunal Europeu reapreciou esta decisão, levou em conta designadamente outras decisões de tribunais europeus e considerou que houve aqui uma diferença de tratamento vetada pelo artigo 14. O Tribunal não o diz, mas vários autores, ao comentar esta decisão, mostraram aqui a relevância da interseccionalidade, cruzando idadismo e sexismo. E muitas vezes este cruzamento, mas por exemplo entre género e etnia, surgem, por exemplo, a propósito de outros casos, como os casos de esterilização forçada de mulheres roma. O Tribunal Europeu foi confrontado com alguns destes casos e tem dado relevância ao facto de se tratar de um grupo vulnerável, e o facto de se tratar de um grupo vulnerável, tipicamente, historicamente, vítima de discriminação, tem levado o Tribunal a fazer um escrutínio especialmente atento das medidas dos Estados. Nesses casos não estava apenas em causa isto, estava também em causa as regras sobre o consentimento para este tipo de intervenções que o Tribunal entendeu que não tinham sido cumpridas. Finalmente, também conseguimos ver este cruzamento entre, por exemplo, nos casos de asilo, com o Tribunal Europeu a decidir vários casos relativos a asilo,
que convocam questões de género, por exemplo, apreciando se os Estados violaram ou não a proibição de non-refoulement ou de não devolução, reenviando pessoas, famílias, mulheres para o seu país de origem, apesar destas invocarem o risco de sofrer maus tratos com base no género, em violação do artigo 3º. Por exemplo, casos em que está em causa o risco de mutilação genital feminina, das próprias ou de crianças, de filhas. E numa análise bastante interessante de Lourdes Speroni sobre estes casos, a autora considera que o Tribunal tem que levar aqui tem que fazer aqui um escrutínio que leve em conta de várias circunstâncias de natureza estrutural e relacional, ou seja, levar em conta, por um lado, o risco destas práticas virem efetivamente a ocorrer, e tendo em conta não apenas as circunstâncias do país de origem, mas também as circunstâncias pessoais, mas sem sobrevalorizar estas circunstâncias pessoais, a capacidade que a pessoa tem de gerir a situação, e sem subvalorizar ou sem se demitir de analisar com profundidade o tal risco efetivo, a situação real no país de origem. Portanto, este é também um domínio em que me parece que esta interseção entre dimensões de género e dimensões de saúde e de mobilidade pode ser especialmente interessante. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Anabela, por esta interessante abordagem, especialmente o papel do Tribunal Europeu em questões que, de facto, enfim, houve decisões dos tribunais nacionais que de alguma forma nos chocam e a reporem esta ideia de uma igualdade fundamental substancial. Eu passo de imediato a palavra a Montserrat Guzmán, que está ahí en Alcalá, que nos va a hablar de los menores o de las menores extranjeras y el Real Decreto 629-2022, especialmente para aquellos que nos están oyendo desde Portugal y que no conocen la profesora Montserrat. Es profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y con una extensa obra publicada en materia de nacionalidad, extranjería, adopción, responsabilidades parentales. Entonces, le doy la palabra a Montserrat. Pues muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, ya aviso a navegantes, no se preocupen por la hora, porque esta sesión sí, ha empezado estamos bien. Bueno, quiero agradecer a la profesora Ana Fernández y a la profesora Elena Mota de la Universidad de Oporto por haberme invitado. Y entonces, bueno, esto más bien va a ser formato comunicación. El objeto de mi comunicación, como ven, es las menores extranjeras, menores no acompañadas extranjeras y el Real Decreto 629 de 2022. Bueno, el objeto de esta comunicación pues surge de una incógnita. Estamos viendo siempre imágenes, artículos y trabajos doctrinales y científicos de los menores extranjeros no acompañados, pero realmente no tenemos datos, no sabemos si hay niñas o menores, aunque no me gusta mucho el término menores extranjeros no acompañados, no es muy feliz el término, pero bueno, de esos datos ya están masculinizados, no sabemos si hay muchas o pocas niñas en esos datos. Y además es que cuesta encontrar datos sobre el número de niñas que vienen a España no acompañadas y sobre las niñas tuteladas por entidades españolas. Entonces, bueno, los datos así que he conseguido recabar son del Observatorio Permanente de Inmigración y, bueno, como veis, a fecha de 30 de noviembre de 2021, que es lo más actualizado que he encontrado, había un total de 13.533 menores extranjeros no acompañados, de los cuales solo un 7% eran niñas. Y luego, entre las mujeres tuteladas por países en España, pues la mayor parte son de Marruecos, proceden de Marruecos. El 56% proceden de Marruecos y seguido de Colombia, un 4%, y luego se distribuyen entre distintos países como Brasil, Paraguay y Honduras, en torno a un 3%. Bueno,
pues ya cuesta recabar los datos y quedarse con la primera, digamos, elemento, la invisibilidad de los datos respecto de niñas o menores extranjeras no acompañadas que acceden al territorio español. Bueno, ¿cuál es la normativa que rige en este tipo de situaciones? Bueno, tenemos la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica y luego tenemos, bueno, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que ha sido modificada en bastantes ocasiones. Pero bueno, que los datos es que el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor abarca a todo menor que se encuentre en el territorio español. O sea, que las medidas de protección de esta ley incluyen a los nacionales y a los extranjeros, con el límite de los 18 años de edad. Bueno, luego en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor se habla de la igualdad, de la no discriminación y de la especial vulnerabilidad del colectivo de menores extranjeros, y en este caso niñas, pues mucho más. Bueno, tenemos el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica y luego esta modificación del Real Decreto 629/2022. Entonces, una vez que una menor extranjera no acompañada accede al territorio nacional, la primera medida de protección sería o bien se le documenta y se procede a una repatriación a su país de origen si se conoce, o si no, habría que asumir la protección en un organismo de protección, igual que si fuera un menor nacional. ¿Qué sucede con estas cuestiones? Bueno, pues ya las cifras habéis visto que son muy poquitas, pero además el tránsito de la minoría a la mayoría de edad, ¿cómo se articula? Porque, bueno, mientras están tuteladas por una entidad pública española, pues reciben, pueden acceder a estudios y tienen una protección, digamos, conforme a su minoría de edad. Pero ¿qué pasa cuando pasan de la minoría a la mayoría de edad? Bueno, aquí la legislación española, desde mi punto de vista, falla y falla mucho, porque una vez que se asume la tutela, a este menor se le tendría que otorgar una residencia y de larga duración, y luego el tránsito de la minoría a la mayoría de edad pues tendría cierta protección. ¿Qué pasa? Que llegan a la mayoría de edad y, bueno, a través de este Real Decreto que introduce la fórmula o la figura del arraigo por formación, pues sí que parece que tienen cabida todos estos menores extranjeros. Pero si os fijáis en la modificación del artículo 124, habla de arraigo para la formación. ¿Y qué requisitos tienen que tener las niñas o los niños? En este caso, como estamos metiendo el prisma de género, pues primero, tienen que tener un compromiso de formación mínimo, tienen que firmar un compromiso de formación de un mínimo de 12 meses, pero previamente tienen que haber permanecido en España durante 2 años. Y de forma acumulativa tiene que cumplir 2 requisitos. Comprometerse a realizar una formación reglada para el empleo, para obtener un certificado de aptitud profesional o aptitud técnica. También pueden realizar una formación permanente que ofrecen las universidades, pero vamos con el primer punto. Formación de carácter técnico orientada a una formación profesional. Bueno, pues esta formación profesional va orientada a ocupaciones específicas que el Servicio Estatal de Empleo entiende que son profesiones de difícil cobertura. Y bueno, sabéis que se publican trimestralmente, pero por poner un ejemplo, en el tercer trimestre de 2023, las ocupaciones de difícil cobertura son frigoristas navales, jefes de máquina de buque mercante, mecánico naval, entrenadores deportivos, montador de carpintería, instaladores, electricistas en edificio. Bueno, lo de las placas solares sabéis que está muy de moda, para eso sí que hay ofertas de empleo y esta formación iría orientada a estos certificados de aptitud profesional. Operadores de grúa, como veis, son profesiones muy masculinizadas. Yo no sé si es que tengo una visión oscura del asunto, pero desde un punto de vista occidental ya me parecen masculinizadas las profesiones. Pero claro, si luego vemos de dónde proceden estas niñas, que proceden de Marruecos, yo no me la imagino de frigorista en un buque mercante. La verdad, no me lo imagino. Bueno, en cuanto a la formación permanente en las universidades, pues me imagino que se requerirá una formación mínima, un bachillerato o un equivalente. Y luego está el problema de las becas, el acceso a este tipo de formación. En definitiva, y con esto acabo, una normativa que parece aparentemente inocua, que no discrimina a nadie, que es igual para todos,
hay una discriminación indirecta encubierta, o sea, porque si el tránsito de la minoría a la mayoría de edad a estas menores pasa porque o tengan una formación permanente en universidades o centros de especialización o va dirigida hacia obtener un certificado de capacitación profesional en estos sectores, me parece que se les está haciendo desde nuestro punto de vista un flaco favor y encubre desde luego una discriminación indirecta que aboca, me da la sensación, a que estas niñas en el tránsito a la mayoría de edad pues puedan ser objeto de trata, caer en redes de prostitución, maltrato, etcétera. O sea que ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Me aplauden por ser breve, ¿no? Sí. Muchas gracias. Estrictamente el tiempo, tenías derecho a más, claro. Yo no sé si, Ana, si quieres dirigir ahora de ahí porque las cuestiones o qué. No sé, si hay alguna pregunta, puedes dirigirlo tú también. Vamos a preguntar. Desde luego, aquí en la sala, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Aquí en la sala no tenemos preguntas online. Debe ser la hora de comer para todos. ¿No? Ya Rim nos dice que no. No sé, ¿hay alguna pregunta? Pregúntalo tú si quieres en portugués, por si acaso. Não sei se há alguma questão para quem nos esteja a ouvir online que queira colocar às nossas conferencistas. ¿No parece? Bueno, yo por mi parte simplemente agradecer a todos los asistentes que han estado esta mañana y que han estado esta tarde, a pesar de las horas que son ahora aquí en España, que es nuestra hora de comer. Dejo el enlace de la grabación de la primera sesión, que ya lo hemos subido a YouTube. Ya pueden ver el enlace de la primera sesión de esta mañana. Quiero agradecer a la profesora Elena Mota por dirigir esta sesión, a la profesora Rute Teixeira también por su comunicación, por su ponencia sobre el trabajo doméstico, que es muy importante, y a la profesora Anabela Leao también por esa perspectiva de la igualdad de género y la sostenibilidad que es tan interesante, y a la profesora Guzmán también aquí esta tarde, que a pesar de su brevedad nos da de pensar en los menores extranjeras y esa posibilidad de arraigo por la formación. Yo simplemente quiero dar las gracias por esta colaboración con la Universidad de Oporto, que es toda una oportunidad dentro de la Alianza Estratégica de Universidades EUGLOT. Y le cedo la palabra a mi compañera coordinadora Elena Mota, también participante en este proyecto, para que ya concluya, si quiere, esta jornada de hoy, que creo que ha sido interesante y hemos aportado muchísimas cuestiones. También agradecer a la profesora Carmen Ruiz Sutil, que está hoy aquí con nosotros, y a la profesora Pilar Jiménez sus intervenciones de esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, yo, Ana, y como decía al inicio, estamos todas ilusionadas para las próximas iniciativas, y vamos a hacer también aquí una otra con un formato muy parecido, también en materia de derecho internacional privado, y probablemente algo que ver más específicamente con la nacionalidad, que plantea muchos problemas, y migraciones también, y después otras cosas que ha adelantado, no los voy a decir, pero después vamos a anunciar. Es un placer y hoy ha sido unas jornadas muy ricas. Como ya decía al inicio, aquí cuestiones, por ejemplo, hoy, que probablemente se hubiera más tiempo, especialmente para Montserrat, que ha sido muy sencilla, pero tenía derecho a más tiempo. Pero, por ejemplo, Ruth, que
probablemente en otra ocasión podrá desarrollar la comparación entre este mecanismo del derecho portugués, que es distinto de una figura parecida, pero que no es igual en derecho español, y Anabela también estos casos del Tribunal de Derechos Humanos que son tan ricos en esta materia. Y bueno, decirles que sea la primera de otras iniciativas que vaya a ser muy bueno para todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y efectivamente es la primera iniciativa de varias que tenemos junto con la Universidad de Porto en Derecho Internacional Privado y que va a ser, esperemos que tengamos más, o sea, vamos a tener más encuentros a lo largo del curso. Hemos tenido más de 200 conectados esta mañana, más las personas que estaban aquí en el aula, así que bueno, yo creo que ha sido todo un éxito y esperemos que la siguiente organizada por la Universidad de Oporto, esperemos que también tenga un gran número de asistentes. Muchísimas gracias. Okay. Buenas tardes.